Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso número 1 em diante. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Agora, por favor, vá para Mateus capítulo 8, a partir do verso 18. Vendo em torno de si uma multidão grande, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele um escriba, disse: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Agora, por favor, vá para 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 22. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a respeito da minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sob o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Amém. Amém. Irmãos, nós temos 2 sistemas econômicos no mundo. Entenda uma coisa. Existem 2 sistemas econômicos que regem a economia do mundo. Um é um sistema chamado capitalismo. O outro é um sistema chamado socialismo. E o outro, dentro do comunismo, uma extensão dentro do socialismo, o comunismo. Então veja, o sistema econômico diz respeito à produção. Os meios de produção, quando estão nas mãos das pessoas, dos particulares, da iniciativa privada, chama-se capitalismo. Quando os meios de produção estão nas mãos do povo, atendendo às necessidades e anseios do povo, da sociedade, se chama socialismo. E torna comum o necessário a todas as pessoas. Daí a palavra comunismo. Quando nós pensamos que a política do mundo, e quando eu falo política do mundo, são todas as formas de regência das formas de viver. A nossa forma de viver, ela não é controlada
por governos, ela é controlada pelas forças econômicas. São as forças econômicas, entenda isso. Ah, mas eu vou votar no partido X, no partido Y, e vai ser bom, vai ser ruim. Esquece. O mercado, o sistema econômico é que dirige o mundo. Quando o sistema econômico é como o que nós temos atualmente, que é extremamente capitalista, tudo que ele quer é fazer capital, é juntar dinheiro. E ele transforma tudo em ferramenta para juntar mais capital. Até as coisas que jamais poderiam ser vendidas, passam a ser vendidas. Por exemplo, água, energia, transporte, saúde. Isso jamais poderia ter sido colocado na mão de empresas para fazer disso dinheiro. Isso tem que ficar na mão dos governos de uma orientação de benefício social. Quando eu falo desse jeito, é para que você entenda uma coisa. Tudo que é trabalho ideológico, tudo que tange ao mundo das ideias, acaba sendo cooptado, acaba sendo absorvido e começa a trabalhar para os meios econômicos, para os sistemas econômicos, atendendo os anseios do mercado de produção de capital. O sistema religioso não faltou a essa regra. O sistema religioso acabou também trabalhando para o mercado financeiro. E aí, a leitura que se faz da religião a partir dos interesses capitalistas é para convencer as pessoas a produzirem cada vez mais para esse mercado. E aí nós acabamos recebendo, então essa entrada é para fazer a gente entender por que de uns anos para cá, todas as pregações evangélicas, todas as pregações cristãs, têm uma base capitalista. Se você pregar que a pessoa tem que mudar de vida e ser honesta, ainda que ela tenha prejuízo, a igreja fica vazia. Se a gente pregar que você não deve devolver o mal para quem te fez mal, mas perdoar, ainda que você seja tomado como fraco, como bobo, as pessoas vão dizer, isso não faz parte. Nós queremos um evangelho que fale de vitória. Nós queremos um evangelho que fale de riqueza. Nós queremos ouvir testemunho de pessoas que saíram da miséria e se tornaram grandes empresários. Nós queremos saber de igrejas que estão cada vez maiores, com estacionamentos lotados de carros importados ou carros nacionais muito caros, em que nós tenhamos painéis de LED, que nós tenhamos bancos, ar-condicionado para todo lado. Nós queremos shows que digam para nós que Deus é um grande patrocinador do nosso sucesso financeiro. Nós não acreditamos numa outra mensagem. Por quê? Porque os interesses econômicos capitalistas tomaram as cabeças que fazem a leitura do entendimento das Escrituras para trabalhar para eles. Então nós queremos ouvir mensagens que digam isso. Pastor, mas o senhor mesmo disse que tem prosperidade na Bíblia. Tem, mas só tem prosperidade na Bíblia? A Bíblia diz que todos vão prosperar? Então eu peguei 3 textos aqui, essa madrugada eu estava estudando a Bíblia e Deus começou a ministrar o meu coração. Vamos pensar em 3 pessoas importantes na Bíblia, 3 personagens bíblicos importantes. O primeiro, João Batista. Jesus disse, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Foi ele que disse. João Batista veio no poder e na unção de Elias. João Batista batizou Jesus. E como é que ele vivia? Será que ele vivia numa casa de 2 andares, num condomínio com segurança privada? Não, ele vivia nos desertos. Ele não tinha casa. Como é que ele se vestia? Com finas roupas? Com tecidos caros? Tingidos? Com as cores mais caras daquele momento? Não. Ele usava roupas fiadas com pelo de camelo. E com um cinto de couro amarrado na cintura. Será que ele comia as comidas mais finas que estavam nos palácios, como o de Herodes?
Não, ele comia gafanhoto silvestre porque era o que estava pulando na frente dele lá no deserto. E comia mel quando achava. Não vamos pensar que a vida desse profeta foi muito fácil. Dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que ele. E a Deus aprouve dar a ele um lugar onde não tinha uma casa, não tinha uma cama, não tinha parede, não tinha banheiro, era um deserto. Não deu a ele uma mesa farta, com frutas, com iogurte. Ele comia gafanhoto. Alguém aqui já pensou em comer gafanhoto? Mas ele comia. Por que ele comia gafanhoto? Porque não tinha picanha, porque não tinha filé, porque não tinha batata frita, porque era o que tinha para comer. Como é que ele se vestia? Com o que dava para se vestir. Mas ele era homem de Deus e ele veio com uma missão muito importante: preparar o caminho do Senhor, abrir o caminho para que Jesus viesse. Sem João não haveria Jesus, porque esse era o plano do Pai, que João viesse abrindo o caminho para Jesus. Quando João tenta passar para o grupo de Jesus, Jesus disse: não, vamos cumprir o que tem que ser cumprido, vamos cumprir a lei, me batiza, eu preciso ser batizado por ti. No segundo texto que nós lemos, alguém chega para Jesus, Jesus acaba de fazer um discurso, manda seus discípulos passarem para outra margem, ele está ali na margem do lago de Genezaré, e vem um escriba. Você sabe o que é um escriba? Escriba é um copista. Não havia impressora, não havia máquina de xerox, então cada texto tinha que ser escrito à mão. Se você precisasse de 10 cópias, 20 cópias, 100 cópias, alguém ia escrever tudo isso à mão. O nome dessa pessoa que escrevia era escriba. Então os escribas conheciam muito as escrituras, porque eles copiavam tanto que eles sabiam de cor. Um daqueles escribas está do lado de Jesus. E quando Jesus manda os discípulos passarem para outra margem, ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, eu vou te seguir para onde quer que o Senhor vá. Jesus disse: você vai me seguir? É um projeto bacana, muito legal. Mas eu quero que você pense o seguinte: as raposas têm seus buracos, seus covis. Os passarinhos têm os seus ninhos. Eu, o Filho do Homem, não tenho onde deitar a minha cabeça. Eu não sei de onde virá a minha comida amanhã. Eu não sei qual é a roupa que eu vou vestir. Pensa direitinho no projeto que você está buscando para a sua vida. Tem certeza que você quer me seguir? Você tem ideia do compromisso que você está assumindo? Porque eu não estou prometendo para você que eu vou te enriquecer. Eu não estou prometendo para você que você vai ter casa depois que andar comigo. De que você vai ter uma carruagem, de que você vai ter cavalos, de que você vai ter servos. Eu não estou prometendo essas coisas para você porque eu mesmo não tenho. Esse é o Filho do Homem, é Jesus. Bom, o Novo Testamento só existe porque Paulo, o apóstolo, existiu. Não haveria Novo Testamento sem Paulo. A maior parte de todas as cartas é de autoria paulina. Todas as igrejas da Ásia que estão aqui na Bíblia, de alguma forma foram influenciadas ou foram fundadas diretamente por Paulo. Sem Paulo não haveria Novo Testamento, não haveria igreja. Paulo é coluna, Paulo é alicerce. Tanto que Paulo é colocado no lugar do 12º apóstolo. Porque Jesus só teve 12 apóstolos. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Mas o apóstolo lá da igreja tal, irmão, aquilo é vaidade. Ele deu aquele nome para ele. Jesus chamou de apóstolos somente 12. Um deles se perdeu, acabou suicidando, que foi Judas. Mas havia um dispositivo na lei que dizia que alguém devia tomar o lugar dele. Quem é que toma o lugar dele? 50 anos mais ou menos depois de Jesus, Paulo vê Jesus, Jesus conversa com ele e o chama para o ministério. E ele é feito apóstolo, então ele toma o lugar de Judas. Ele é o 12º apóstolo. Mas esse Paulo, ele estava muito magoado, muito triste com a igreja de Corinto. Quando ele escreve o que nós chamamos de segunda carta, ele está muito triste. Toda a segunda carta, do primeiro capítulo ao último, do primeiro versículo ao último, é Paulo defendendo o seu ministério diante dessa igreja. Porque vieram irmãos judeus de Paulo, e a igreja os recebeu, e a igreja começou a comparar Paulo.
e dizer, mas Paulo é um pecador. Não, mas Paulo não é tão bom pregador. Mas Paulo não é igual esses que estão aqui. E eles começaram a dar atenção para essas pessoas e deixar Paulo de lado. Então Paulo, ele escreve a segunda carta, dizendo, eu sou pregador da graça de Jesus. Os que estão vindo até você são pregadores da lei. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Ele não está falando do casamento de um crente com um não crente. Ele está falando daquelas pessoas que estavam recebendo os judeus, que não aceitavam a graça e que estavam se tornando prosélitos do judaísmo. Então Paulo diz, não se ponham em julgo desigual. Que comunhão há entre Cristo e Satanás? Entre o mal e o bem, entre a luz e as trevas? E aí Paulo vai no capítulo 11 dizer assim, eu tenho do que me gloriar. Do que eu tenho que me gloriar? Eu tenho que me gloriar de todo o sofrimento, porque eu tenho sofrido muito. Eu tenho sido acusado, eu tenho sido envergonhado, eu tenho sido humilhado, eu apanhei muitas vezes, 3 vezes, eu tomei 39 chibatadas. Uma vez eu tomei 40 pauladas. Muitas vezes fui apedrejado. Muitas vezes fui acusado. Estive a ponto de me desesperar. E ele vai dar uma lista de coisas que ele diz assim, se esses que estão aí, os judaizantes, são filhos de Abraão, eu também sou. O que eles têm, eu também tenho, mas eu tenho algo que eles não têm. Eu tenho recebido só sofrimento e prejuízo. Eu tenho recebido só dor e vergonha. Mas quer saber de uma coisa? Deus não me chamou para as vitórias desse mundo. Deus me chamou para ser vitorioso na glória. Deus não me chamou para ser rico aqui na terra. Ele me chamou para ter um tesouro no céu. A minha glória é que eu estou passando por tudo isso, mas eu não perco a minha fé. E aí, irmãos, eu não quero fazer uma exegese do capítulo 11. Eu quero confrontar a ideia de que o sucesso desse mundo garante o sucesso com Deus. Se você tem um carro importado, um carro grande, um carro bonito, um carro caro, você é abençoado. Se você não tem carro ou tem um carro velho, você não é abençoado. Isso é uma ideia capitalista. Isso não é uma ideia do Evangelho. O capitalismo capturou, sequestrou o Evangelho e colocou pregadores para pregar uma mensagem que não é o que o Evangelho diz. O Evangelho diz sim, que Deus é contigo, que você vai se esforçar, que Ele vai te abençoar, que na sua fidelidade Ele vai te abençoar, mas não é para todo mundo. Mas sendo abençoado com bênçãos materiais ou não sendo próspero financeiramente ou não sendo saudável no meu corpo ou não sendo, eu sou de Cristo. Quem é pobre não é menos de Cristo do que quem é rico. O Evangelho de Jesus não é um chamado a que você seja sarado de todas as doenças. O Evangelho de Jesus não é uma garantia de que você vai passar por essa terra sem apertos financeiros. O Evangelho de Jesus não é uma garantia de que você vai sair do aluguel e vai ser dono de casas de aluguel. O Evangelho de Jesus pode fazer com você ou comigo o que fez com João Batista. Eu te levanto como meu profeta. Eu te levanto para ser a voz do Altíssimo. Eu te levanto para impor as mãos sobre os enfermos e vê-los ser curados. Eu te levanto para profetizar as nações. Mas você vai comer comida que alguém vai levar para você na sua casa. Mas você vai morar numa casinha simples. Mas você vai ter apenas 2 mudas de roupa. E eu vou ver se o seu coração vai me amar assim mesmo. Eu vou ver se o seu coração vai continuar dizendo que eu sou teu Deus. Eu vou ver se o teu coração em algum momento vai dizer, onde está o Deus da prosperidade? Porque o Deus da prosperidade é Mamon. Jesus disse que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus das riquezas.
Eu não estou nesse mundo para ser desse mundo. Eu estou nesse mundo passando por esse mundo. Irmão chegou agora, e eu brinquei com ele, como é que está? Ele disse, meio cansado. Foi o senhor, não foi, irmão? Eu falei, irmão, a gente chega numa certa idade que a gente está sempre cansado. Se você não fizer nada, você está cansado. Você dorme a noite inteira e você acorda cansado. Por quê? Porque você está velho. Porque os ossos ficam pesados. Porque a vista fica fraca. Porque os ouvidos não são mais os mesmos. Porque a digestão não é mais a mesma. Mas eu continuo de Cristo. O que me alegra é que eu sou de Cristo. Se eu for curado, aleluia. Se eu não for curado, eu sou de Cristo, aleluia, do mesmo jeito. Se eu tenho uma casa maravilhosa, grande, rica, com um carro bacana na garagem, que bom, então sirva os irmãos, porque a gente vem à igreja para servir, a gente vem ao mundo para servir. Mas se eu não tenho, me alegro em Deus e vou servir na medida das minhas posses. Eu não posso comprar a ideia capitalista, eu não posso ouvir o discurso de pessoas que se venderam. Eu preciso saber que a minha fé é maior do que a minha passagem por esse mundo. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta se encher de bens e não ter intimidade com Deus? O que adianta dizer que tem uma fé e não ter certeza da salvação? Sabe, irmãos, eu estava orando pelo culto agora à noite e Deus me deu essa palavra. E eu comecei a orar, e eu disse, Senhor, eu te agradeço pelo tamanho da igreja. Eu te agradeço porque a igreja está pequenininha. Muito, muito obrigado. Porque ela não é minha. Se for uma pessoa, eu vou pregar. Se for 100, eu vou pregar. Se for 1000, eu vou pregar. Do mesmo jeito. Porque a igreja não é do pastor Ademir. A igreja é de Cristo. O meu compromisso é pregar a palavra. Mas o seu compromisso é deixar que a palavra transforme a sua vida. Então, se alegre em que você é salvo. Quando aquele rapaz fala para Jesus, eu vou te seguir para onde o senhor for. Talvez ele tenha comido do pão que Jesus tenha multiplicado um pouco antes. Talvez ele tenha comido do peixe que Jesus tenha multiplicado um pouco antes. E tenha dito, esse negócio é bom. Você pega 5 pães, 2 peixes da graça e multiplica desse jeito. Imagina como é que eu vou ganhar dinheiro. Eu vou me tornar um pregador e depois eu vou passar a sacolinha e vou colher de todo mundo uma oferta e eu vou ficar muito bem. Irmãos, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para, presta atenção em nome de Jesus, mudar o nosso caráter. Nós estamos aqui para temermos a Deus, para saber que nós seremos julgados junto com o mundo. Pastor, o que é isso? É a Bíblia que diz. Importa que todos nós compareçamos ante o tribunal de Cristo para prestarmos conta daquilo que fizemos no corpo. Eu vou dar conta da minha vida. Sou salvo em Cristo, mas vou prestar conta da minha vida. Então eu preciso ter temor, temor do que eu falo. Temor de quem eu falo. Temor do que eu faço. Temor daquilo que eu faço para quem eu faço. Temor do valor que eu dou para cada coisa nessa vida. Eu preciso saber que eu estou passando. Eu estava vendo um culto agora à tarde, pregador novo, 41 anos, ele pregando, eloquente, no púlpito escrito Jesus, de cima até lá embaixo, e aí ele ajoelha, e ele começa a orar e falar do pai dele que andava com Deus, e de repente ele para, e ele teve um ataque cardíaco, e morreu no púlpito ajoelhado, diante da igreja inteira. Tem um outro vídeo também de um pastor velhinho que no último culto se despedindo da igreja, ele vai andando e cai e morre. Irmãos, nós todos vamos partir. Nós todos vamos partir mais cedo ou mais tarde. Como é que nós vamos aparecer diante de Deus? O que nós vamos dizer para Deus que nós fizemos com a nossa vida? O que eu fiz com a vida do meu marido? Eu fui uma desgraça?
Ou eu fui uma graça na vida dele, na vida dela, da minha esposa? O que eu fiz da vida dos meus filhos? Um discipulado? Ou meu filho se afastou do evangelho de tantos maus exemplos que eu dei? O que eu fiz de todas as oportunidades que eu tive de dizer para alguém, eu vou orar por você, e eu não orei? Porque eu não sou daqui. Eu sou alguém que veio para trabalhar. Então Jesus chama aquele rapaz e diz, você tem certeza que você vai me seguir? Eu não tenho onde deitar minha cabeça. Eu não tenho nenhuma garantia de que eu vou ter lugar para eu deitar minha cabeça. Que é isso, pastor? Está amarrado em nome de Jesus? Então você vai amarrar Jesus. Porque é ele que está falando, não sou eu. Pastor, mas desse jeito não vale seguir Jesus. Foi o que Jesus falou para o rapaz. Você tem certeza que você quer me seguir mesmo assim? Meu irmão, minha irmã, olha aqui para mim em nome de Jesus. Talvez essa seja a última oportunidade que você tem de consertar a sua vida. Talvez essa seja a última oportunidade que o pastor Ademir tem de consertar a vida dele. Talvez essa seja a última oportunidade que a gente está tendo de dizer para Deus, Senhor, eu estou entendendo que o Evangelho tem a ver com a mudança do meu caráter e não da minha vida financeira. O Evangelho não tem que atender os interesses capitalistas. O Evangelho não tem que pensar em criar filiais de igreja. O Evangelho não tem que criar igrejas do tamanho de shopping center. O Evangelho não tem que dizer para as pessoas que a vida é um show, porque ela não é. A vida é uma luta todos os dias. Todos os dias nós somos como ovelhas levadas ao matadouro. Mas pastor, então, vale a pena andar com Jesus desse jeito? Só vale. Só vale. Sabe por quê? Porque o rico e o pobre vão terminar no mesmo lugar. O poderoso e o fraco vão terminar no mesmo lugar. Aquele que para no sinal e vê um mendigo do outro lado da rua dormindo numa marquise em cima de um papelão, vai terminar no mesmo lugar que aquele mendigo. E todos nós, eles e nós, vamos ser chamados a prestar contas. Então eu posso fazer um acordo com Deus, eu posso tomar uma decisão. Senhor, eu vou te servir. Eu vou fazer o meu melhor nessa terra para que eu supra todas as minhas necessidades. Eu vou buscar do Senhor a ajuda para que eu prospere na medida da prosperidade que o Senhor tem para a minha vida. Mas eu não vou deixar amargura entrar na minha vida pelas dificuldades da vida. Eu vou louvar o teu nome. Irmãos, que coisa maravilhosa quando você entende isso e você não tem que carregar o peso da obrigação de ser um sucesso. Você não tem que carregar a obrigação de ter a casa mais cara, o carro mais caro. Você só tem que fazer a obra do Senhor. Semana passada eu estava no banco, ali no Itaú, fui buscar um documento e peguei a minha fichinha. Eu já tenho o privilégio, né, de, como é que chama? Prioridade. Eu já pego a senha de prioridade. E eu descobri que tem uma senha melhor do que a minha, que é para quem tem mais de 80. É mais privilégio do que a minha. Mas tá bom, já está de bom tamanho. E tinha uns 3 na minha frente. Eu falei, tem muita gente nesses privilégios. Aí eu falei, mas vai demorar. Eu falei, glória a Deus, eu vou poder orar por tanta gente aqui. Eu dobrei a minha cabeça e comecei a orar pelos gerentes, comecei a orar pelas pessoas, pelo segurança, e comecei a orar por quem entrava, por quem está em dívida, por quem está desesperado, por quem está cego pela riqueza desse mundo. Eu falei, Deus, o Senhor está me dando a oportunidade de orar nesse lugar. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro, para juntar dinheiro, para depositar dinheiro, para tirar dinheiro. Eu estou aqui como teu servo, eu estou de passagem. Mas quando eu sair desse lugar, a minha oração vai ter ficado na tua presença. Meu irmão, minha irmã, apenas resolva ser servo. Quando você chegar na sua casa e olhar para o seu filho, para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe, olha com um olhar perdoador, olha com um olhar generoso.
e diz para você mesmo, nós vamos ficar tão pouco tempo juntos nesse mundo, daqui a pouco nós estaremos saindo dele. E todo esse vínculo vai ficar aqui. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho um projeto, ser uma bênção na vida da minha família. Por quê? Porque a vida não é só vitória. Às vezes a gente tem derrota. Paulo, quando ele escreve o capítulo 11 de 2 Coríntios, ele só fala de coisa difícil de aguentar. Você quer ver? Olha lá o que ele fala. Olha aqui. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1, ou seja, 40 menos 1, 39. 5 vezes ele foi condenado a tomar 39 açoitadas. 3 vezes foi açoitado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no mar. Naufragado. Mas esse era o homem de Deus, era Paulo, aquele que sem o Novo Testamento, sem ele o Novo Testamento não existiria, e ele apanhou para chuchu. Ele não tomou um tapa na cara, ele tomou 5 vezes, 39 chibatadas, é 1, é 2, é 3, é 4, e a carne foi abrindo, foi inchando, e o sangue foi descendo. Ele não saiu da primeira vez e disse, cadê o Senhor? Ele tomou 5, mas 3 vezes ele tomou paulada. Era homem de Deus. Talvez a Josi, se olhasse para Paulo apanhando, ia dizer assim, se ele fosse de Deus, ele não ia estar apanhando. Mas ele era de Deus e estava. Você acha que o seu aperto financeiro, você acha que a humilhação que você tem passado, você acha que o prejuízo que você está tomando, que Deus não está vendo? Mais do que está vendo, Deus está te dando de presente. Porque se Deus der para o Pablo R$1 milhão, o Pablo vai ser o quê? Rico. Ele vai ficar alegre. Mas e se Deus der para ele um prejuízo de R$100 mil? Ele vai ficar desesperado, vai falar em matar. Por que você não diz, Senhor, o dinheiro é teu, eu fiz o meu melhor. Está nas tuas mãos. Eu me alegro em ti, vou ainda tentar correr atrás. Não foi do jeito que eu queria, mas louvado seja o teu nome. Eu volto para minha casa cheio do Espírito. Ah, meu irmão. Ah, meu irmão. Quando chegar aquela hora, derradeira hora, quando o anjo da morte te visitar e ele vem, os facilitadores de Deus vêm, existe uma ordem de espíritos que nos ajudam a fazer a passagem. Ninguém morre sozinho. Ninguém morre sozinho. Você pode estar numa cama de hospital esquecido pelos homens. Os facilitadores que Deus envia estarão com você fazendo a passagem. Quando a Bíblia fala do anjo da morte, não é o que vem matar, é o que vem receber o Espírito. Por isso que a Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ninguém morre sozinho, Deus não deixa. Quando chegar a sua hora, e você olhar e disser, Senhor, eu perdi tanto tempo. Eu passei pela vida e eu não fiz a única coisa que eu devia ter feito, ter servido ao Senhor. Eu perdi todas as oportunidades. Meu irmão, imagina a dor, imagina o desespero. No tempo chamado hoje, faça a obra do Senhor. Ore, leia a Bíblia, ajude as pessoas. Não fique triste se falarem mal de você. Não fique. Não fique. O problema de quem fala mal de você não é seu. É dela, da pessoa. Não se preocupe se alguém te der prejuízo, se te roubar. Não se preocupe com isso, não. Não fica magoado, não. Às vezes é a oportunidade que Deus está te dando para que o seu espírito seja trabalhado, amassado, para que você diga, Senhor, está nas tuas mãos. Eu não quero é perder o Senhor. Eu oro por essa pessoa, porque agora o peso está na vida dela, não está na minha. Se você viver e aproveitar cada oportunidade para fazer a obra do Senhor, naquele momento que o facilitador de Deus chegar, que o Espírito que o Senhor enviar para tocar em você e levar você por o caminho da casa nova, você vai se alegrar no Senhor.
Você vai olhar para trás e vai dizer assim: valeu a pena. Não valeu a pena porque eu construí um império financeiro. Não valeu a pena porque eu tive muitos homens. Não valeu a pena porque eu tive muitas mulheres. Não valeu a pena porque eu juntei muito dinheiro. Valeu a pena porque eu fiz a tua obra, Senhor. E agora eu vou para casa e eu vou poder dizer o que Paulo disse no final da vida dele: combati o bom combate, termino aqui a carreira, e a fé continua comigo do mesmo jeito que foi o primeiro dia. Aleluia! Oh, meu irmão, é maravilhoso servir Jesus. Amém?